Você já se perguntou o que acontece quando alguém que deveria proteger e servir decide atacar justamente quem dedica a vida defendendo nosso país? E se eu te dissesse que em apenas 5 minutos, a vida de um policial mudou completamente depois de ele cometer o erro mais grave da carreira dele? O que você faria se fosse humilhado e agredido simplesmente pela cor da sua pele, mesmo vestindo o uniforme que representa honra e sacrifício pela nação? Esta é uma história chocante de como o racismo pode transformar uma situação rotineira em um pesadelo que ninguém esperava. Uma história que vai te fazer questionar tudo o que você pensa sobre justiça, consequências e como o universo, às vezes, tem uma forma muito particular de equilibrar as coisas. Era uma manhã de terça-feira comum na cidade de Norfolk, Virgínia. O sol começava a aparecer entre os prédios quando a sargenta Maria Thompson, de 34 anos, uma mulher negra e veterana de 12 anos da Marinha dos Estados Unidos, dirigia seu carro em direção à base naval onde trabalhava no departamento de logística. Maria havia servido em 2 missões no Oriente Médio. Era mãe de 2 filhos e estava há apenas 3 anos de completar sua aposentadoria militar com honras. Ei, você que está assistindo, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo e qual foi a história de injustiça que mais te marcou aqui no canal. Sua participação é super importante para a nossa comunidade. Naquela manhã, Maria estava particularmente feliz. Havia acabado de receber a notícia de que seria promovida a sargenta de primeira classe, uma conquista pela qual havia trabalhado intensamente. Ela dirigia cantarolando uma música gospel quando percebeu as luzes piscando atrás dela. Olhou para o velocímetro. Estava dentro do limite. Verificou se havia feito algo errado, mas não conseguia pensar em nada. Mesmo assim, encostou o carro respeitosamente. O oficial Robert Mitchell, um homem branco de 28 anos com apenas 4 anos de experiência policial, aproximou-se do veículo. Mitchell tinha um histórico problemático que poucos conheciam. 3 reclamações por conduta inadequada, arquivadas nos últimos 2 anos, todas envolvendo cidadãos negros. Suas atitudes eram frequentemente questionadas pelos colegas mais experientes, mas de alguma forma, ele sempre conseguia escapar de punições sérias. Quando Maria abaixou o vidro, a primeira coisa que Mitchell disse não foi "bom dia" ou "licença para dirigir, por favor". Em vez disso, ele gritou: "Saia do carro agora, mãos onde eu possa ver". Maria, confusa, mas mantendo a calma que aprendeu durante anos de treinamento militar, respondeu educadamente: "Oficial, posso saber qual é o motivo da abordagem? Eu estava respeitando todos os limites de velocidade". A resposta de Mitchell foi ainda mais agressiva: "Não me questione. Você ouviu o que eu disse. Saia do carro imediatamente". Maria obedeceu, saindo lentamente do veículo com as mãos visíveis. Estava vestindo sua blusa da Marinha com todas as insígnias visíveis, incluindo suas medalhas de serviço. Qualquer pessoa minimamente observadora conseguiria identificar imediatamente que ela era militar. "Oficial, sou sargenta da Marinha dos Estados Unidos", disse Maria, mantendo o tom respeitoso. "Posso mostrar minha identificação militar se necessário". Mitchell olhou para ela com desprezo. O que aconteceu a seguir foi capturado integralmente pelas câmeras corporais do próprio policial e por 2 câmeras de segurança de estabelecimentos próximos. "Eu não me importo se você diz que é da Marinha, do Exército ou da NASA", gritou Mitchell. "Para mim, você é só mais uma que não sabe respeitar a autoridade". Maria tentou novamente. "Oficial, há algum problema com meu veículo ou minha condução? Estou indo trabalhar na base naval e não gostaria de me atrasar". Foi nesse momento que Mitchell perdeu completamente o controle. "Você está me desrespeitando. Vire de costas e coloque as mãos na cabeça". Maria, mesmo não entendendo o motivo, obedeceu. Mitchell aproximou-se agressivamente, empurrando-a contra o carro com força desnecessária. "Acho que você precisa aprender quem manda aqui nesta cidade". O que Mitchell não sabia é que Maria Thompson não era apenas uma sargenta qualquer. Ela era especialista em combate corpo a corpo, instrutora de defesa pessoal na base naval e havia treinado soldados para situações de conflito. Mas mais importante que isso, ela era uma mulher de princípios que acreditava na lei e na ordem, mesmo quando esta lei estava sendo distorcida contra ela. "Oficial Mitchell",
disse Maria, lendo o nome na placa dele. Peço que mantenha a proporcionalidade. Não resisti, não desrespeitei e estou cooperando completamente. A menção ao nome dele pareceu irritar Mitchell ainda mais. Como você sabe meu nome? Você está me investigando? Está me ameaçando? A paranoia estava tomando conta dele. Mitchell começou a agir de forma cada vez mais errática, gritando acusações sem sentido. Foi quando ele cometeu o erro que mudaria sua vida para sempre. Vou te mostrar o que acontece com pessoas como você que não sabem o seu lugar, gritou Mitchell. E então, inexplicavelmente, desferiu um soco nas costas de Maria. O que aconteceu nos segundos seguintes foi uma combinação de reflexos militares, adrenalina e anos de treinamento. Maria, ainda de costas, conseguiu se esquivar parcialmente do segundo golpe que Mitchell tentou desferir. Em um movimento rápido e preciso, ela se virou e aplicou uma técnica de contenção que aprendeu no treinamento militar. Uma chave de braço que imobilizou completamente Mitchell sem machucá-lo seriamente. Se você está gostando desta história incrível, aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma história como esta. Sua inscrição ajuda muito o canal a crescer. Oficial Mitchell, pare imediatamente, disse Maria com voz firme. Estou usando apenas a força necessária para me defender de uma agressão não justificada. Você está sendo contido por técnicas não letais. Mitchell, imobilizado e humilhado, começou a gritar desesperadamente no rádio. Socorro, socorro! Suspeita resistindo à prisão. Preciso de reforços urgente. Mas algo estava acontecendo com Mitchell. O estresse da situação, combinado com um problema cardíaco que ele desconhecia, estava causando algo que ninguém esperava. Ele começou a sentir fortes dores no peito. Maria, percebendo que algo estava errado, imediatamente soltou Mitchell. Oficial, você está bem? Você está pálido. Mitchell caiu no chão segurando o peito. Não, consigo respirar, murmurou. Neste momento, Maria transformou-se completamente. De suspeita, ela se tornou socorrista. Sua formação militar incluía treinamento médico básico e ela imediatamente reconheceu os sinais de um possível ataque cardíaco. Oficial Mitchell, mantenha a calma. Vou chamar uma ambulância, disse Maria pegando o rádio dele. Central, aqui é a sargenta Maria Thompson da Marinha. O oficial Mitchell está tendo uma emergência médica. Preciso de uma ambulância no cruzamento da Main Street com a Fifth Avenue, urgente. Enquanto esperava a ambulância, Maria aplicou os primeiros socorros que sabia. Verificou os sinais vitais de Mitchell, afrouxou sua gravata e manteve-o consciente conversando com ele. Por que você está me ajudando? Perguntou Mitchell, com dificuldade para falar. Porque é o certo a fazer, respondeu Maria simplesmente. Independente do que aconteceu, você é um ser humano que precisa de ajuda. Os reforços policiais chegaram quase ao mesmo tempo que a ambulância. A cena que eles encontraram foi surreal. Maria Thompson, que havia sido reportada como uma suspeita perigosa, estava prestando primeiros socorros ao policial que a havia agredido. O sargento James Peterson, um veterano de 20 anos da força policial e supervisor de Mitchell, foi o primeiro a entender a situação. Ele conhecia a reputação problemática de Mitchell e, ao ver as câmeras de segurança dos estabelecimentos próximos, imediatamente percebeu que algo estava muito errado com a versão inicial dos fatos. Sargenta Thompson, disse Peterson, lendo as insígnias dela, pode me explicar o que aconteceu aqui? Maria relatou os fatos de forma clara e objetiva, como aprendera a fazer em seus relatórios militares. Enquanto isso, Mitchell era colocado na ambulância, estável, mas ainda em estado crítico. Peterson puxou Maria para o lado. Sargenta, preciso que a senhora saiba que vamos investigar completamente este incidente. Pelas câmeras corporais e de segurança, já posso ver que houve irregularidades graves na conduta do oficial Mitchell. Sargento Peterson, respondeu Maria, eu só quero que a justiça seja feita. Não tenho nada contra o oficial Mitchell pessoalmente, mas o que aconteceu aqui hoje não pode se repetir com outras pessoas. Nas horas seguintes, a história se desenrolou de forma surpreendente. As gravações das câmeras foram analisadas e mostraram claramente que Mitchell havia parado Maria sem motivo aparente. A agrediu sem justificativa e mentiu em seu chamado de emergência. O hospital confirmou que Mitchell,
havia sofrido um ataque cardíaco causado por estresse e uma condição cardíaca pré-existente que ele desconhecia. Os médicos disseram que se Maria não tivesse prestado os primeiros socorros imediatamente, as consequências poderiam ter sido fatais. Enquanto Mitchell se recuperava no hospital, uma investigação completa foi aberta. O histórico problemático dele veio à tona, incluindo as 3 reclamações anteriores que haviam sido arquivadas sem investigação adequada. Maria retornou ao trabalho no dia seguinte, mas a história havia se espalhado pela base naval. Seus superiores quiseram saber todos os detalhes do ocorrido. O comandante da base, capitão William Harrison, convocou uma reunião. Sargenta Thompson, disse o comandante, quero que saiba que a Marinha está orgulhosa de sua conduta exemplar. Em uma situação de extremo estresse e injustiça, você manteve sua compostura, defendeu-se adequadamente e ainda prestou socorro a quem a havia agredido. Isso representa o melhor dos valores militares. Mas a história estava longe de terminar. A comunidade local havia descoberto o caso através de vazamentos na polícia e nas redes sociais. Um vídeo das câmeras de segurança foi acidentalmente divulgado e viralizou em poucas horas. O vídeo mostrava claramente Mitchell agredindo Maria sem motivo, Maria se defendendo com técnicas profissionais e depois prestando socorro ao próprio agressor. A reação pública foi imediata e avassaladora. Protestos pacíficos se formaram em frente à delegacia pedindo justiça. Veteranos militares de todas as etnias se uniram em apoio a Maria. O caso ganhou atenção nacional quando grandes veículos de comunicação começaram a cobrir a história. Mitchell, ainda se recuperando no hospital, assistia às notícias com crescente desespero. Ele sabia que sua carreira policial havia terminado e que provavelmente enfrentaria charges criminais. Uma semana depois do incidente, Mitchell recebeu uma visita inesperada no hospital. Era Maria Thompson. "Por que você veio aqui?" perguntou Mitchell, genuinamente surpreso. "Porque preciso que você entenda algo", disse Maria, sentando-se ao lado da cama. "Eu não guardo rancor do que aconteceu, mas preciso que você compreenda o impacto de suas ações." Mitchell começou a chorar. "Eu estraguei tudo. Minha carreira, minha reputação, tudo. Você ainda tem a chance de fazer a coisa certa", disse Maria. "Pode usar esta experiência para crescer, para entender o mal que o preconceito causa e para ajudar outros a não cometerem os mesmos erros." A conversa durou 1 hora. Mitchell admitiu que havia crescido em um ambiente onde o racismo era normalizado e que nunca havia realmente questionado suas próprias atitudes. O ataque cardíaco e a gentileza de Maria o haviam forçado a confrontar quem ele realmente era. 2 semanas depois, Mitchell foi formalmente demitido da força policial e enfrentou charges de agressão, abuso de autoridade e conduta imprópria. Mas algo inesperado aconteceu durante o julgamento. Maria Thompson apareceu no tribunal não como vítima buscando vingança, mas como uma testemunha comprometida com a justiça e a reconciliação. "Vossa Excelência", disse Maria ao juiz, "não busco a destruição do ex-oficial Mitchell. Busco justiça, responsabilização e, principalmente, que esta situação sirva de exemplo para que outros casos como este não se repitam." O juiz, impressionado com a postura de Maria, sentenciou Mitchell a serviços comunitários trabalhando em programas de educação sobre diversidade e preconceito, além de 2 vezes por semana, prestando serviços em abrigos para veteranos militares. "Senhor Mitchell", disse o juiz, "você teve a sorte de agredir alguém que representa o melhor da humanidade. Espero que aprenda com este exemplo." Mitchell cumpriu sua sentença de forma exemplar. Ele realmente mudou, tornando-se um ativista contra o preconceito racial dentro das forças policiais. Ele frequentemente conta sua história como exemplo de como o racismo pode destruir vidas, incluindo a do próprio racista. Maria Thompson foi promovida a sargenta de 1ª classe como planejado e se tornou uma palestrante nacional sobre discriminação racial e de gênero nas Forças Armadas. Ela usa sua experiência para educar tanto militares quanto civis sobre os desafios enfrentados por minorias em posições de autoridade. O Departamento de Polícia de Norfolk implementou novas políticas de treinamento obrigatório sobre preconceito implícito
e criou um comitê de supervisão comunitária para revisar casos de má conduta policial. 3 anos depois do incidente, Mitchell e Maria se encontraram novamente em uma conferência sobre relações raciais. Mitchell havia se tornado um defensor dos direitos civis e trabalhava para uma organização que treina policiais sobre preconceito racial. Sargenta Thompson, disse Mitchell, quero que saiba que aquele dia mudou minha vida completamente. Não apenas me salvou fisicamente quando tive o ataque cardíaco, mas me salvou como pessoa. Todos merecemos uma segunda chance, Robert, respondeu Maria. O importante é o que fazemos com essa oportunidade. A história de Maria Thompson e Robert Mitchell se tornou um estudo de caso em academias de polícia e universidades sobre como o preconceito pode ser transformado através da compaixão e da justiça. Mostra que mesmo nas situações mais tensas e injustas, é possível escolher a dignidade sobre a vingança. Maria continua servindo na Marinha e planeja fazer carreira militar até a aposentadoria. Ela se casou com um colega oficial da Marinha e teve mais um filho. Seus filhos cresceram ouvindo a história de como sua mãe transformou um momento de ódio em uma oportunidade de crescimento para toda uma comunidade. Mitchell trabalha hoje como consultor em reformas policiais e dedica sua vida a treinar novos policiais sobre os perigos do preconceito racial. Ele frequentemente diz que o dia em que agrediu Maria Thompson foi o pior e o melhor dia de sua vida. Pior porque mostrou quem ele realmente era. Melhor porque lhe deu a chance de se tornar quem deveria ser. Esta história incrível chegou ao fim, mas quero saber de você. Qual foi o momento que mais te impactou? Como você reagiria em uma situação similar? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e não esquece de se inscrever no canal para mais histórias como esta, que mostram como a humanidade pode triunfar sobre o preconceito. Ativa o sininho e compartilha com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo. O caso Thompson-Mitchell, como ficou conhecido, prova que às vezes o universo tem uma forma peculiar de ensinar lições importantes. Em apenas 5 minutos, um policial racista viu sua vida virar de cabeça para baixo. Não por vingança, mas pelas consequências naturais de suas próprias ações e pela graça de alguém que escolheu responder ao ódio com dignidade. Esta história nos lembra que cada ação tem suas consequências, que o preconceito sempre cobra seu preço e que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre existe a possibilidade de redenção para aqueles dispostos a mudar verdadeiramente.